preocupação é que o Brasil é o país com maior prevalecência de transtorno de ansiedade no mundo, né, afetando cerca de 9,3% da população, né, aproximadamente 18,6 milhões de pessoas, isto segundo os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde. E isto, na realidade, nos preocupa porque é muita gente que está atravessando algum tipo de transtorno de ansiedade, tá bom? Então, o meu objetivo aqui é trazer para você esses 4 níveis de ansiedade que existe, né, de forma progressiva, né? Eles vão aumentando e você precisa estar atento em relação a este assunto que é importante, tá bom? E eu quero aqui também destacar que o assunto ele é tão importante que a Bíblia Sagrada, ela nos dá aqui 2 versículos, entre outros que existem, né? Aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, quando Jesus ele vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Se o próprio Senhor Jesus ele está falando que não é para nós andarmos ansiosos quanto coisa alguma, é para nós ficarmos atentos, é para nós ficarmos alertas, porque o assunto ele pode ganhar uma proporção até mesmo de uma forma desenfreada e isso acarretar alguns males na sua vida, tá bom? Então, eu senti o desejo de falar sobre este assunto, porque já que, segundo a OMS, mais de 9,3% da população, isso aproximadamente 18,6 milhões de pessoas, tem algum tipo, né, de transtorno de ansiedade, então nós entendemos que muita gente precisa de ajuda, tá bom? E eu sou formado, né, sou terapeuta, e as informações que eu tenho são informações muito importantes que podem ajudar você, tá? O meu objetivo aqui não é te dar um diagnóstico, tá? É trazer para você esclarecimento que possam aí te ajudar durante toda a sua trajetória. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 também, a Bíblia vai dizer sobre este assunto ligado à ansiedade. Em Filipenses 4, versículo 6, diz a Bíblia que não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então, observe que a própria Bíblia Sagrada, ela trata deste assunto sobre andar ansioso, né? E se a Bíblia está tratando do assunto, isto é sinal de que realmente é algo que precisamos ficar atentos, precisamos ficar alerta quanto a estas situações que eventualmente podem vitimar uma pessoa, tá bom? Então vai chegando aí, vai compartilhando, você que puder compartilhar, compartilhe, para que esta informação também chegue a outras pessoas, um amigo, um vizinho, um parente, que de repente possa estar vivenciando aí, quem sabe, um momento de ansiedade, né? Não sei em que nível ele pode se encontrar, mas é importante nós abordarmos isto aqui, tá bom? Uma definição em relação à ansiedade. A ansiedade ela pode ser definida como um estado natural de alerta físico, emocional ou mental, né? Que prepara o organismo para lidar com situações percebidas como ameaçadoras ou até mesmo desafiadoras ou incertas, né? Então a ansiedade, ela, na verdade, em suma, ela não é prejudicial quando no seu estado natural, ou seja, ela pode ser um sinal de alerta que está nos sinalizando um perigo ou uma ameaça. É importante ressaltar isso aqui, tá bom? E falando dos 4 níveis de ansiedade que nós temos, né, levando em consideração o que eu disse aqui no início em relação a essa quantidade enorme, 9,3% da população em torno de ansiedade, isso mais de 18,6 milhões de pessoas, e infelizmente hoje a gente olha para a sociedade que a gente vive, devido a tantos acontecimentos, a tantas coisas que acontecem, isso acaba gerando, né, esta situação
que é a chamada ansiedade, tá? Em primeiro momento, eu quero aqui primeiramente falar sobre ansiedade leve, né? O que é ansiedade leve? Né? A ansiedade, ela praticamente é uma resposta natural do nosso organismo, né? Diante de uma situação ameaçadora ou incerta, né? E ela se torna um problema quando sua intensidade ela é desproporcional, ou seja, ela começa a interferir no nosso cotidiano. Então, na ansiedade, nós temos a ansiedade leve, que é caracterizada, né, por um nível considerado, né, normal e saudável. Nesse estágio, né, a ansiedade ajuda a pessoa a permanecer alerta, motivada e preparada para enfrentar desafios. Conforme eu falei, aquele tipo de pessoa que às vezes ela vai fazer uma prova, ela vai fazer uma entrevista de trabalho, ou ela vai realizar alguma tarefa, aquilo gera aquele calafrio na barriga, né? A pessoa fica em uma situação assim, a mão começa a ficar suada, a pessoa fica aflita, né? E existem alguns sintomas em relação a esta ansiedade leve, que é natural, né? É até mesmo saudável, se tratando, na verdade, de uma preparação para um eventual desafio, ela é saudável porque ela mantém você no estado de alerta. E quais são os sintomas dessa ansiedade leve, que é saudável, né? Primeiramente, uma leve preocupação, né? Um aumento de atenção, também pequenas acelerações do batimento cardíaco, também uma maior capacidade de foco e também uma sensação de expectativa. Então, geralmente, quando nós somos submetidos principalmente a alguma coisa que vamos fazer, vamos realizar, você pode observar que geralmente quando se tem algo para fazer no dia seguinte, né, há pessoas que até mesmo de uma forma fisiológica, né, não conseguem nem dormir. Ela fica tão ansiosa porque isso gera algumas reações fisiológicas em nosso corpo. Até o ponto de ser algo saudável, não tem de que se preocupar, né? Algo normal, algo natural, que geralmente faz parte do nosso cotidiano. E aí, no aspecto cerebral, esta ansiedade leve, ela é uma ativação moderada da nossa amígdala cerebral, enquanto que o nosso córtex pré-frontal, nessa parte aqui da frente do nosso cérebro, ele está exercendo bom controle sobre as nossas emoções. Ou seja, até então, mesmo que você passe por essa situação deste calafrio na barriga, né, esta alteração no seu sistema fisiológico, até então, o momento, o seu córtex pré-frontal, nessa parte aqui da frente do seu cérebro, né, está tendo um domínio, um controle sobre as suas emoções. É tranquilo, bastou você executar a tarefa que lhe foi proposta, logo essa ansiedade ela desaparece, tá? E o objetivo é que neste nível a ansiedade ela melhora o desempenho e favorece a adaptação. Então, no primeiro momento aqui, no primeiro nível de ansiedade, nós temos a ansiedade leve, que é normal, é natural, é saudável, né? E a bem da verdade, ela nos motiva e nos prepara para enfrentar desafios. Acredito você que nos assiste aqui já tenha passado, né, por algum momento, né, de enfermidade, de ansiedade na sua vida, melhor dizendo, de ansiedade, e isso gerou na sua vida, né, esses sintomas que eu falei aqui, como uma leve preocupação, como um aumento da atenção, você ficou mais atento, né, mais atenta, também pequena aceleração no batimento cardíaco, o seu foco ele melhorou e também uma sensação muito grande de expectativa. Isso tudo é natural dentro da ansiedade, como no nível leve, é normal, é natural também, tá bom? Quero agradecer a você que está chegando aqui, minha irmã Alessandra, do Urubatã também, das antigas aí, muito obrigado, Deus abençoe vocês, tá? Os demais também que estão acompanhando, compartilhe essa live com alguém da família, para que ele possa também tomar conhecimento dessas informações que são importantes, onde estou falando aqui sobre, né, os 4 níveis de ansiedade, que infelizmente hoje muita gente está sofrendo deste mal, né? Ela até então, no nível leve, nenhuma alteração, não precisa de que ficar preocupado. Agora, quando ela passa para o segundo nível, né, que é a ansiedade moderada, eu preciso ficar atento, né? A ansiedade moderada,
ela tem como característica, né? A ansiedade começa a interferir na concentração e no bem-estar. A pessoa percebe que está mais preocupada do que o habitual. Ou seja, quando nós partimos, né, para esse segundo nível de ansiedade, a ansiedade moderada, ela começa já a trazer uma alteração, interferir na nossa concentração e no nosso bem-estar. Ou seja, a pessoa percebe, né, que está mais preocupada do que o habitual. Nós sabemos que a preocupação é inerente ao ser humano, né? Mas quando ela começa a fugir do controle, a fugir do domínio, ela começa a ser preocupante, né, na vida daqueles que assim estão, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, né, onde são tantos os fatores que corroboram para que haja um aumento nas preocupações, principalmente o chefe de família, a dona de casa, né, aqueles que estão envolvidos no contexto da sociedade. E hoje, infelizmente, né, a gente vive um cenário de muitas preocupações, né, devido aos acontecimentos, tanto na educação, na política, na área da religião e tantas outras áreas dentro de um contexto social. Numa ponta encontramos alguém querendo resolver situações, em outra ponta encontramos pessoas criando situações adversas que geram essas preocupações do controle. E você precisa tomar muita atenção. Agora, quais são os sintomas dessa ansiedade moderada, né? Onde a pessoa percebe que está mais preocupada do que habitualmente, né? Primeiramente, tensão muscular, né? A pessoa tem uma tensão muscular, uma irritabilidade maior, né? Dificuldade de concentração, né? Inquietação, pensamentos repetitivos e também alterações no sono. Olha quantos sintomas a ansiedade moderada, né? Quando está havendo uma interferência na concentração, porque o seu córtex pré-frontal ele já começa a perder o domínio, né? E isso começa a gerar outros problemas que começam a agravar tudo o que eu estou dizendo aqui, tensão muscular, irritabilidade, né? Dificuldade de concentração. Isto aqui é muito importante, a concentração. Por quê? A concentração é algo essencial para a nossa vida, você ter atenção, né? Você estar concentrado, você ter atenção, percepção, isso tudo nos ajuda. E quando você foca demais no problema, você esquece de tudo que está acontecendo à sua volta. E nós não podemos viver dessa forma, porque isso está sendo prejudicial para nós. E infelizmente hoje, as pessoas praticamente... Aqui, essa segunda coisa que eu disse, a irritabilidade, hoje muitas pessoas, principalmente no trânsito, né? No trânsito, hoje você observa uma irritabilidade muito grande, seja uma buzinada, seja uma freada, de repente um gesticular com a mão, a pessoa na outra ponta já está querendo descer, brigar, discutir, e nós percebemos que hoje o ser humano se tornou como nada, porque tira-se a vida de um do outro por qualquer razão, qualquer motivo, até mesmo sem motivo. E isso é preocupante porque essa irritabilidade, ela pode estar ligada a uma ansiedade moderada que já está dominando a concentração destas pessoas. E aí os exemplos que eu posso aplicar aqui dentro da ansiedade moderada é que a pessoa passa o dia inteiro, preste atenção nisso aqui, a pessoa passa o dia inteiro, né, imaginando que algo ruim acontecerá, mesmo sem evidências. Ou seja, a pessoa está com a sua mente cheia de pensamentos que não são verdades. Deixa eu dizer uma coisa aqui interessante, a nível informativo, coisa distinta. Uma é a alucinação e a outra é a acuidade sensorial. O que é a alucinação? A alucinação é quando você enxerga uma coisa e você faz uma interpretação que não é real. Ou seja, você viu, avistou, você interpreta do seu jeito, sem contudo buscar informações que valide aquilo que você viu. Então você começa a imaginar, você começa a trazer na sua mente pensamentos que não refletem verdade. O que é isso? É alucinação. Agora, a acuidade sensorial é quando você busca entender o que você está vendo.
e saber o porquê que aquilo está acontecendo. Então a pessoa passa o dia inteiro imaginando que algo ruim acontecerá, mesmo sem evidência. Ou seja, é aquela chamada frase, né? Ah, não vou sair de casa porque eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. O que é isso? A pessoa precisa estar atenta em relação a isso. Por quê? No aspecto cerebral, a atividade da amígdala cerebral, ela aumenta, né? Enquanto o córtex pré-frontal começa a perder parte da capacidade de regular as emoções. Ou seja, a amígdala cerebral é uma parte bem minúscula que nós temos no nosso cérebro e ela trabalha como um sensor que identifica perigo ou ameaça. E todas as vezes que nós estamos diante de um perigo e uma ameaça, embora possa até ser imaginária, né, a nossa amígdala cerebral ela emite um sinal de alerta para o nosso sistema simpático, né? E o nosso sistema simpático ele vai liberar duas substâncias, né, no nosso organismo, que será a adrenalina e o cortisol, ou seja, para manter o nosso organismo em estado de alerta. Então a pessoa fica ali vidrada, a pessoa fica ali atenta, porque pensando que tem um perigo, tem uma ameaça, ela fica ali desconfiada. Isso tudo é porque o seu sistema simpático está ativado através de um sinal que a sua amígdala cerebral ela transmitiu porque havia um suposto perigo. E com isso, o que acontece? O seu córtex pré-frontal ele vai perdendo a capacidade de regular as emoções. Ou seja, a pessoa começa a perder, né, a capacidade de dominar as suas emoções. E qual é o risco disso? Se não for tratada, pode evoluir para ansiedade intensa e comprometer o trabalho, os relacionamentos e também a qualidade de vida. Observe como as coisas vão aumentando. De uma ansiedade leve, normal, natural, pode passar para uma ansiedade moderada, né? Onde, na verdade, começa a ter interferência na nossa concentração. E esta situação vai começar a interferir principalmente, vai comprometer o seu trabalho, vai comprometer o seu relacionamento e também a sua qualidade de vida. Então este é um cenário que muitos podem estar vivendo, muitos podem estar enfrentando. Mas o que fazer? O que realmente pode ser feito, né? Se não for tratado, o quadro vai agravando cada vez mais. Então nós vimos aqui que a ansiedade moderada, quando está havendo aí, começa a interferir na concentração e no bem-estar, onde a pessoa percebe que está mais preocupada do que o habitual, começa a refletir algo que vai aumentando gradativamente no seu sistema simpático. E isso começa a gerar consequências. E aí, quando nós saímos do nível 2, que é a ansiedade moderada, nós entramos aqui na ansiedade grave ou severa, né? Quais são as características desse terceiro estágio, né? Quais são as características desse terceiro estágio? Nesse estágio, a ansiedade domina grande parte dos pensamentos e interfere significativamente nas atividades diárias. Ou seja, começa a ter uma interferência na sua vida diária. As coisas começam a fugir do domínio, começam a fugir do controle. Por quê? É uma ansiedade, né, que está dominando parte dos pensamentos. Ou seja, você está vivenciando agora praticamente sob uma forte influência de pensamentos que na maioria das vezes não reflete verdade, não há procedimento e nem há validação. Ou seja, a pessoa está apenas usando a imaginação. E isso é muito prejudicial. É preciso ficar atento quanto a isso. Agora, quais são os sintomas desse estágio, né, desse terceiro estágio? Os sintomas são os mais variados. Primeiro, taquicardia intensa, né, começa a afetar o coração, falta de ar, tremores, né, sensação constante de perigo, também dificuldade para tomar decisões, já que a sua mente, os seus pensamentos estão praticamente dominados por uma sensação de um suposto perigo, né? Você perde a capacidade para tomar decisões. Também evitação de lugares e pessoas. A pessoa começa a preferir ficar dentro de casa, no quarto, não quer sair, não quer falar com ninguém, né? Começa a interferir na sua rotina diária. E isso é preocupante porque há muitas pessoas vivendo assim,
né? Eu falei aqui no início, o próprio Jesus falou para nós não andarmos ansiosos quanto à nossa vida, né? A Bíblia também falou para nós, lá em Filipenses 4:6, para nós não andarmos ansiosos com outra coisa alguma, antes, porém, ser conhecido diante dele através da oração. Então, tudo isso são recomendações para nos ajudar. E aí, quando você começa a evitar lugares, pessoas, aí parece também um cansaço extremo. Eu não sei se já aconteceu com você, ou você conhece alguém, já viu aquela pessoa que já acorda cansada? Dormiu a noite toda, mas quando acorda, acorda cansada. Por quê? O que acontece? Se a pessoa está vivendo, passando por um nível de ansiedade, por mais que ela venha dormir, fechar os olhos, mas a sua mente ela não para. A mente continua trabalhando. E aí com isso as pessoas rolam para lá, rolam para cá, rolam para a direita, né? Rola para a esquerda. E na verdade a pessoa não consegue porque a mente dela está dominada. Né? É verdade, minha irmã Leila disse aqui que o cérebro é bem complicado. É verdade, é a unidade mais complexa do universo. Então é por isso que nós precisamos ter uma mentalidade exercitada. Né? Eu até tenho um conteúdo aqui que eu preparei, né, onde eu estou falando um pouco sobre entendendo o processo do luto, né, aqui dentro da neurociência também, aplicando dentro da perda e também da superação. Uma das coisas, às vezes, que acontece com o ser humano às vezes, ele não consegue exercitar a sua mentalidade. Ou seja, a mente dele está parada. Então, existe algo chamado a neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de evoluir através de novas conexões. Isso tudo facilita que a nossa mente ela vai desenvolvendo dentro de um ambiente que ele não consegue avançar. Então, tudo isso, a taquicardia intensa, falta de ar, tremores, sensação constante de perigo, né? Dificuldade para tomar decisões, evitar lugares e pessoas, cansaço extremo, tudo isso são sintomas que estão ligados ao quê? À ansiedade grave. A pessoa precisa tomar cuidado, ela precisa fazer alguma coisa. Por quê? Isso pode gerar outros problemas bem mais graves. E quando é que surge esta ansiedade severa, né, ou grave? Qual o exemplo que eu posso deixar aqui para você? Né? A pessoa deixa de sair de casa por medo de passar mal ou evitar reuniões por receio de ser julgada. Ou seja, a pessoa, isso levando em consideração o perigo que nós temos hoje no nosso tempo, é perigo para todos os lados, mas em todo lugar tem perigo. É preciso confiar em Deus, confiar no Senhor, colocar Ele na frente e encarar essa realidade que está aí patente aos nossos olhos. Então a pessoa ela deixa de sair de casa com medo de passar mal. Ou seja, ela botou ali na mente dela, né, que se sair vai passar mal, vai desmaiar, vai acabar, vai acontecer. Então a pessoa prefere ficar o quê? Ali concentrada, sem fazer nada. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Do 100% de energia que o nosso corpo produz, você sabia que o nosso cérebro consome 20% de toda a energia que o nosso corpo produz? Então, para o nosso cérebro, ele trabalha da seguinte forma. A intenção dele é preservar o nosso corpo, né? Ele trabalha para preservar o nosso corpo. E com isso, ele não quer gastar energia, ele quer economizar energia. Então, para ele, né, trazer como informação coisas que já aconteceram, acontecimentos que já passaram, para ele é bem melhor do que coisas novas. Então é por isso que pessoa, às vezes quando tem que tomar decisão, fazer uma escolha, mudar alguma coisa, as pessoas ficam com receio. Por quê? Ficar num lugar confortável gasta menos energias para a nossa mente. Então é melhor então não fazer nada. Ficar ali rodando aquele sistema já antigo, arcaico, né? Então, todas as vezes que você quer tomar uma decisão, mudar de vida, repaginar, você pode observar, vai vir acompanhado de um desânimo. Porque a pessoa prefere o quê? Ela prefere ficar em algo conhecido do que buscar uma novidade. Porque buscar novidade, buscar algo novo, vai consumir energia. E o cérebro não quer isso. Ele quer economizar para preservar o seu corpo. Então, isso passa a ser preocupante para aqueles que realmente estão enfrentando isso, tá? Então, um exemplo aqui, a pessoa deixa de sair de casa por medo de passar mal. Agora, no aspecto cerebral, o que é que a gente pode aplicar aqui nesse terceiro nível de ansiedade, que é a ansiedade grave ou severa, né? O aspecto cerebral é o seguinte: a hiperatividade da amígdala dificulta o funcionamento do córtex pré-frontal,
prejudicando a tomada de decisões e o raciocínio. Ou seja, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, né? Lógico, né? Quando ele começa a ser afetado por uma hiperativação da amígdala cerebral, que está disparando sinal de ameaça, perigo, e o nível de adrenalina e cortisol no seu organismo está muito elevado, então a sua capacidade de raciocínio, ela fica prejudicada. A pessoa não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue tomar decisões assertivas, e isso é prejudicial. Então, tudo isso é algo que a ansiedade fora do normal, ela gera, tá bom? E quais são os riscos dessa realidade? Primeiramente, desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão, isolamento social e também queda no desempenho profissional e também acadêmico. A pessoa começa a perder produtividade. Irmãos, queridos, você que está me acompanhando, muito obrigado você que está chegando aqui, tá bom? Se puder compartilhar, compartilhe com mais alguém essa live, para que assim a plataforma entenda que é um conteúdo importante e possa passar para mais pessoas, tá bom? Eu também deixei aqui um link fixado aqui, você pode aí conferir quando você tiver a oportunidade, tá? Como vencer a ansiedade, você pode acessar e adquirir, é um conteúdo que vai te ajudar, é um valor bem simbólico, né? Onde você pode fazer um pequeno investimento, você tem em mãos aí um conteúdo que vai te ajudar, trazendo aí informações que vão ser muito úteis para você ou para ajudar alguém que eventualmente possam aí atravessar por um momento de ansiedade, tá bom? Então observe que os riscos são muito preocupantes. Desenvolvimento de transtorno de ansiedade começa a se tornar algo crônico. Deixa de ser algo normal, natural e começa a ser um problema, onde a pessoa ela vai recorrer ao quê? Aos medicamentos. Aí, se ela for ao médico, né, vai receitar para ela tomar um calmante, uma série de fatores, né? E aí entra também a depressão, que é outra coisa também muito preocupante na nossa época. Isolamento social, a pessoa não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer sair, não quer viver a vida, tá? Ela prefere ficar sentada no sofá, assistindo séries e mais séries. E isso, na verdade, querido, infelizmente, está arruinando com a sua vida. Você precisa realmente encontrar uma saída para que você possa romper esta ansiedade no seu aspecto prejudicial, tá bom? Então, quando você consegue detectar isto de uma forma mais concreta, mais assim consciente, você começa a tomar decisões que são importantes para você poder enfrentar esta realidade, tá bom? No final aqui eu vou te passar uma técnica, né? Uma técnica para você, onde você pode aí, uma técnica aprovada dentro aqui da neurociência, né? Não é invencionice, não é algo comprovado cientificamente, eu vou passar para você, tá? E eu tenho certeza que vai ser de grande valor aí para sua vida e você vai poder compartilhar também com alguém que vai ser muito gratificante, tá bom? E aí o nosso quarto nível de ansiedade, né? Falamos aqui sobre ansiedade leve, falamos sobre ansiedade moderada, também falei sobre a ansiedade grave, né? Ou severa, e agora a ansiedade extrema, que passa a ser uma síndrome da ansiedade, ou pânico da ansiedade. Quais são as características deste nível? É o nível mais intenso da ansiedade. A pessoa sente como se estivesse diante de um perigo iminente, mesmo quando não há ameaça real. Ou seja, ela começa a ter alucinações. Ela começa a ver coisa onde não existe. Ela começa a ver coisas que não são verdades, porque na sua mentalidade, porque perdeu a capacidade do seu raciocínio e ele então começa a ter alucinações e isso começa a gerar algo que nos preocupa. A pessoa pode até ser considerada como louca, infelizmente. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Correr rapidamente para poder resolver isso aí, tá bom? Agora, quais são os sintomas desta ansiedade extrema, o pânico de ansiedade? Os sintomas são dor no peito, né? Sensação de morte iminente. Já viu aquela pessoa que ela tem aquela sensação, eu vou morrer, sentir uma dor no dedo, eu vou morrer, sentir uma tonteira, eu vou morrer. A pessoa está praticamente tendo uma sensação de morte iminente, né? Porque ela está totalmente dominada, a mente dela
Então, perdeu a capacidade de raciocínio, tá? Então, dor no peito, sensação de morte intensa, falta, né, intensa de ar, a pessoa perde o fôlego, perde o ar. Também tremores intensos, sudorese excessiva, a pessoa soa muito, né? Tanto as mãos, os pés, axilas, né? Tontura e sensação de perder o controle ou enlouquecer. Ansiedade, a pessoa fica numa situação muito difícil, tá bom? Se a pessoa não tiver um discernimento, a pessoa pensa até que está com outras coisas, né? Mas é necessário ter muita cautela, porque, infelizmente, um pânico da ansiedade, uma ansiedade extrema, ela gera tudo isso, né? Dores no peito, sensação de morte iminente, falta de ar, né? Tremores intensos, né? Sudorese excessiva, tontura e sensação de perder o controle ou enlouquecer. E o exemplo para aplicar dentro desses acontecimentos é que durante um ataque de pânico, muitas pessoas acreditam estar sofrendo um infarto ou procuram atendimento de emergência. Ou seja, eu estou infartando, estou morrendo. Mas às vezes pode ser uma ansiedade extrema, que a pessoa está sofrendo naquele momento, porque chegou num nível tão elevado que o seu organismo não aguenta. Então vem essas reações fisiológicas de uma forma muito impactante, tá? Então são coisas que a gente precisa estar atento. E isso tem um agravante maior, porque trazendo para o aspecto cerebral, preste muita atenção, há uma ativação intensa dos circuitos do medo, especialmente das amígdalas, acompanhada por uma resposta exagerada do sistema nervoso autônomo. Olha quantas coisas acontecem. Você não tem noção o que acontece dentro do seu sistema, dentro do seu organismo, né? Do seu lado biológico, quantas coisas acontecem. Quando você começa a estudar, você começa a ver como é que as coisas vão funcionando, como as coisas acontecem, e isso vai te dando diretriz. Isso vai te dando discernimento, isso vai te ajudando a compreender de fato como é o nosso corpo, como é a nossa vida. E às vezes, uns 5 detalhes pode resolver. Então, aqui ele diz que há uma ativação intensa dos circuitos do medo, né? Já que a amígdala cerebral, ela identificou um suposto perigo ou uma ameaça, e ela vai disparar esse sinal, né, para o nosso sistema simpático, que vai ficar em estado de alerta, e com isso a adrenalina, o cortisol será liberado numa quantidade bem maior, onde a pessoa ficará no estado de alerta, pronto para enfrentar ou para fugir. E isto traz consigo o medo. O medo, onde na realidade ele vai fazer parte deste cenário. E o medo, eu gosto sempre de dizer, o medo ele tem 3 finalidades na vida de uma pessoa. Guarde isso aí, se for possível até anote. O medo tem 3 finalidades. O medo, ele inibe nossos sonhos, o medo inibe nosso potencial e o medo nos faz voltar atrás. O medo, então, o quê? Ele inibe nossos sonhos, inibe o nosso potencial e ele nos faz voltar atrás. Então, uma pessoa medrosa, com medo, querido, dificilmente ela vai avançar. Ela vai fugir, ela vai correr. Por isso tem muitas pessoas que às vezes quando enfrentam um problema ou alguma dificuldade e por não ter o discernimento do cenário que ela está vivendo, prefere se fugir. Eu sei que tem momentos que você precisa dar um tempo, esperar a poeira baixar, mas tem pessoas que não conseguem enfrentar e com isso faz o quê? Vão empurrando para debaixo do tapete os problemas, as dificuldades, as realidades da vida. Uma hora ou outra vai precisar enfrentar. Então eu aprendi que problemas não se acumulam, problemas se resolvem. Então não deixe o medo dominar a sua vida em hipótese alguma. E quais são os riscos, né? Quais são os riscos desta ansiedade extrema ou deste pânico de ansiedade? Quais são os riscos, né? Primeiramente, transtorno do pânico, tá? Evitação de ambientes públicos, grande impacto na qualidade de vida, ou seja, a pessoa ela se isola, né? Ela não quer conversar com ninguém, não quer se relacionar com ninguém, quer ficar só dentro de casa, no quarto, assistindo televisão, fazendo um monte de coisa, menos se relacionar. Então isso, infelizmente, vai te colocar cada vez mais para baixo. Então você precisa estar muito atento, tá? Porque esses, na verdade, são os 4 níveis de ansiedade. Tem a ansiedade leve, né? Conforme eu falei aqui, recapitulando para você, a ansiedade leve, que é uma resposta natural do organismo diante de uma situação de ameaça. Tem também a ansiedade moderada, que é a ansiedade quando começa a interferir na concentração e no bem-estar.
Tenho também aqui, falei para você, ansiedade grave, que seria, né, a ansiedade começa a dominar parte dos pensamentos e interfere nas atividades diárias, tá? E isso começa a ter uma interferência. É preocupante. Em último lugar, eu falei sobre o pânico da ansiedade, ou a ansiedade extrema, onde há um intenso envolvimento, onde a pessoa passa a ver perigo de uma forma muito eminente, mesmo quando não há ameaça alguma. Ou seja, a pessoa começa a ter alucinações. Então, dentro desse aspecto aqui, desses 4 níveis de ansiedade, de fato, o que é que nós podemos fazer, levando em consideração tudo que nós ouvimos aqui, tudo que você ouviu aqui? Eu quero te passar agora aqui, tá, uma estratégia que é validada, né? São 3 passos para você, de fato, sair de uma crise de ansiedade. Então, esta técnica é conhecida como a técnica RPE. Então, como é que funciona? Primeiro momento, como princípio aqui, a respiração é fundamental neste momento. Quando a pessoa está ali numa crise, está entrando numa crise, por que a respiração ela é importante? Porque uma vez que você consegue ali parar um pouco e respirar fundo, você inspira, né? Depois expira, né? Você consegue manter a calma. Então você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro dizendo que está tudo bem, tá? Então uma vez que você consegue respirar fundo ali, concentrar, parar, né, naquele momento, e você consegue respirar fundo, você está mandando mensagem para o seu cérebro dizendo que está tudo bem, está tudo tranquilo, vai passar, é só um momento. Com isso, uma vez você tendo esta prática, aí você vai conseguir ativar o seu sistema parasimpático, né? O sistema simpático mantém alerta e o parasimpático, ele uma vez ativado, ele vai trazer calmaria. E aí o seu organismo ele vai ficar em paz, tranquilo, e essa ansiedade ela vai passar. Então, quando a gente fala da respiração, é nesse aspecto. E o segundo momento aqui, o que eu posso dizer para você em relação ao presente, geralmente quando você entra numa crise de ansiedade é porque você está pensando em muitas coisas do passado ou do futuro, tá? O que aconteceu ou no que vai acontecer ainda. Então você foge do seu presente, você perde essa capacidade. Então o segundo passo, né, conforme eu falei para você, se chama presente. Quando estamos em uma crise, a tendência é que o foco da nossa atenção vá para onde? Para os sintomas, porque realmente são sintomas desesperadores. Quem passou por uma crise sabe muito bem, né? Sabe muito bem disso. Então, a intenção do presente é alterar o foco da sua atenção. Você precisa focar em algo agora, tá? Então, você precisa focar em algo. Então, a recomendação é a seguinte: você tirar o foco do passado, tirar o foco do futuro e voltar para o seu presente. É focar em alguma coisa que está à sua volta. Localize, de repente, uma árvore, um carro, uma bicicleta, uma pessoa. Tente focar naquilo que está ali diante de você, porque você vai tirar a sua atenção do passado ou do futuro e vai voltar para o presente. Isso pode até parecer engraçado, mas isso é comprovado, querido, cientificamente. Se você consegue tirar esse foco, você, na verdade, conseguirá realmente vencer, né? E o terceiro aqui passo, né, depois eu vou recapitular para você entender melhor. O terceiro passo aqui, na verdade, é um ensaio mental. Como você já viu antes, toda vez que nós imaginamos, o nosso corpo responde. Se você imagina a comida que você mais gosta, possivelmente vai salivar. Ou seja, presta atenção, o que é um ensaio mental? O ensaio mental é interessante porque é você vivenciar algo que ainda você não realmente enfrentou. Por exemplo, quando você está andando na rua ou passando em algum lugar e você sente um cheiro de uma comida boa, seja de uma carne, um frango, alguma coisa assim que vai aguçar o seu paladar. Uma vez que você consegue pegar este faro, o que acontece? Você começa a salivar. A sua língua, a sua boca enche de água. Ué, peraí, você está apenas sentindo ali, mas não está diante de você a comida. Mas o seu organismo não sabe se é real ou se é imaginário. Para ele, está ali. Por isso você saliva. Então, quando a gente fala de ensaio mental, é isso, é você realmente focar, né, em algo que realmente você deseja. De repente,
um trabalho que você quer, uma prova que você vai fazer, de repente é algo que você vai comprar, é você trazer aquilo para você como se você estivesse vivendo. Ou seja, você vai desfocar a atenção do passado, do futuro e vai trazê-la para o presente. Então, essa técnica pode parecer engraçado, a respiração é você focar em algo agora presente, observar em sua volta algum objeto, alguma situação e focar naquilo, tá? Isso é você focar no presente. E também o ensaio mental é você vivenciar algo, né? Ainda que seja, você ainda vai fazer, mas você vivenciar ele no momento como se você estivesse realmente naquele ambiente, naquela hora ali, realizando aquela tarefa. Então, isso pode parecer engraçado, mas ajuda, tá? Isso é comprovado e você percebe. Então, se você de repente vivenciar isso, e você pode ir praticando isso, mesmo que você não esteja vivenciando, mas se você começar a praticar, você já vai colocando aqui na sua mente este hábito. E quando de repente você enfrentar essa situação, você tem aí um mecanismo já preparado para enfrentar esta realidade, tá bom? E também você fazer este ensaio mental, a respiração, tudo isso vai te ajudar aí a vencer esses níveis de ansiedade quando eles fogem do seu aspecto normal, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, espero aqui ter contribuído um pouquinho, trazendo informações para vocês, tá? Acredito que será de grande valor para vocês levarem adiante, levar essas informações, porque ajudam muitas pessoas, porque levando em consideração um nível alto que tem de pessoas sofrendo de ansiedade, é mais do que justo nós compartilharmos conhecimento, porque o conhecimento ele transforma, o conhecimento ele liberta, tá bom?